que nesse momento, que sai do Rio, vai para Salvador, o senhor acaba em feira? É porque acontece o seguinte, quando eu desmanchei a sociedade, tinha um pessoal de uma empresa chamada Jacarandá Móveis, já não tem mais, então não é nenhuma propaganda mais. Mas pode falar, se for propaganda. Jacarandá Móveis em Salvador, e os donos da Jacarandá Móveis me conheciam de uma outra empresa que eu trabalhei. Eu trabalhei 4 anos na primeira que eu falei, e uma outra que eu trabalhei mais 4 anos, dos 8 que fiquei no Rio de Janeiro, que era uma fábrica de móveis em cana da Índia, em junco e em metais amarelos, que era uma moda muito grande naquele tempo. E eu era gerente da empresa, gerente da fábrica e das 2 lojas, entendeu? E aí, eles me conheciam porque eles eram nossos clientes dos móveis. Eles eram sócios de uma loja de departamentos, a primeira loja de departamentos da Bahia, chamada Duas Américas, que era de um português também, parente nosso, Armando Almendra, que era o nome dele. Ele tinha parentesco, era casado com uma parenta da família de João Marinho Falcão, daqui de Feira de Santana. Então tinha também esse vínculo com a terra. Mas aí então a gente... Como é que eu dizia do que era que nós estávamos falando? Como o senhor veio parar em feira. Sim. Pois é, então aí eu fiz esse negócio e a gente todo fim de semana vinha à Feira de Santana visitar os parentes. Não, quase todos, nem todos. De vez em quando a gente vinha. Minha mulher queria vir muito, então a gente vinha. E aí o negócio não deu certo com esse português. Ele era muito atirado para fazer as coisas e queria comprar tudo, sem dinheiro ou com dinheiro, queria comprar tudo. Fizemos uma compra, compramos uma empresa de pincéis e vassouras lá em Salvador, uma empresa famosa, até uma empresa boa. E depois ele queria comprar mais um terreno imenso ali na Barro Reis. Um terreno muito grande, isso vai valorizar, estavam começando a abrir aquela avenida, tudo bem, quanto é, como é que paga? Paga assim essa. Não vou. Ele disse, não, mas aí se aborreceu comigo, porque eu não fui, e eu disse, tudo bem, você fica, eu só tinha 40% da empresa, ele tinha 60%, você, se quiser que eu fique, eu não tenho dinheiro para pagar os teus 60%, você tem que me dar um prazo de 2 anos, é minha proposta, mas se você quiser me pagar, eu dou um prazo a você menor, que você não precisa de um prazo tão grande, nosso contrato diz que é 1 ano, eu dou o prazo de 1 ano para você me pagar a minha parte. Ele aí ficou. Ele que já andava mal quando eu cheguei, depois ele quebrou em pouco tempo, porque é muito atirado. Entendeu? Então acaba quebrando, né? As coisas são assim. E aí eu vi esse pessoal, então, dessa loja que já me conhecia, me chamou. Eles vão montar uma sociedade em Feira de Santana, eu quero abrir uma loja lá. Porque eles foram também da Suprema Móveis. Um deles era da Suprema Móveis, que já tinha uma loja em Feira de Santana. E aí eles queriam vir para cá. Aí viemos abrir essa loja, chamada Jacarandá Móveis, também ali na Conselheiro Franco, vizinho ao Banco, ao Baneb, Banco da Bahia, que vocês não era ali, era lá na esquina, junto à Praça dos Remédios. Que eu já ia falar se o Baneb era ali onde era o Bradesco. Não. Era lá na Praça dos Remédios. As casas eram muito menores, até os bancos eram muito menores. Depois já começaram a fazer essas então, casas. Então era ali perto enormes. onde era o Banco do Brasil hoje, mais ou menos? Não, era mais para cima ainda, era na Praça dos Remédios mesmo. Que é aquela esquina de um beco estreito que tem ali na Praça dos Remédios. Sei, subindo, que é onde é o Banco do Nordeste. Subindo o Conselheiro Franco. Depois do Banco do Nordeste, 3 casas ou 4. Entendi. E ali, vizinho deles, eu aluguei 2 casas, 2 lojas grandes aí, que eram do mesmo dono, mas divididas. E eu aluguei as 2 para fazermos ali a empresa Jacarandá. Isso em? 64 para 5. A data exata eu não lembro agora. 64 perto de 65. 64 fim de ano, vamos dizer assim, talvez outubro. Foi, fim de ano assim, que eu me lembro que eu vinha alugar casa aqui e tudo, e foi já perto do fim do ano. Outro marco histórico também, né, que a gente está falando aí de 64, no Brasil é quando tem a Revolução. Processo, exatamente, isso, da ditadura militar. Isso impactou o negócio e, caso sim, de que forma? Não, nós aqui no interior não sentimos muito esse impacto, não.
Não sei, eu não vi ninguém se queixando propriamente dito disso aqui. Não aconteceu nenhum problema. O que havia era uma espécie, não era uma ditadura, mas havia uma fiscalização. E tinha um tal de capelão aqui em Feira de Santana, que era capitão do exército e era capelão. E ele de noite saía vigiando, encontrava as pessoas, não, vá para casa, sua mulher está em casa, vagabundo, não sei o quê. E aí tinha que ir, né, depois desse convite aí para ir para casa? Sim, tinha que ir para casa. Se não fosse... Se não fosse, ele arrastava, botava no fundo do jipe. Ele andava num jipe com um outro soldado, que era quem dirigia, e aí ele botava no fundo do jipe, se não fosse. E aí só Deus sabe para onde é que a pessoa ia. Sim, daquele tempo a gente tem dificuldade de saber para onde ia mesmo. O que acontecia. Mas eu era muito amigo dele, eu me dava muito bem com ele, sempre soube fazer amizades, aí eu não tinha problema. Não era nenhum. bom ser inimigo desse cara. Eu também acho, viu? Não convém.